Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus por sua bondade e graça. Novamente nós estamos aqui para dar sequência a este canal. Dessa feita, estudamos a lição comentando sobre a lição de adultos da CPAD, do terceiro trimestre de 2025, a lição que vai falar a respeito da igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. É uma lição tremenda e nós estamos com a lição já de número 2, que tem por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Essa lição ela será ministrada no dia 13 de julho de 2025, querendo o Senhor. Nós estamos para comentar e antes de propriamente comentarmos a nossa lição, eu gostaria de pedir desculpa aos irmãos que se inscreveram no canal e que estavam aguardando a publicação de vídeo. O que aconteceu foi que o meu celular que estava sendo utilizado para a gravação acabou quebrando e eu fiquei sem condições de estar publicando. Mas pela bondade de Deus nós já adquirimos um outro celular e doravante, com a bondade de Deus, nós vamos estar postando os vídeos novamente. Peço que os irmãos não desanimem, mas recebam a palavra de Deus, orem pelo irmão Paulo, para que esse canal venha prosperar, segundo o querer do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa lição, a igreja como um modelo a ser seguido, lição de número 2. É um tema maravilhoso esse tema do trimestre, que vai falar sobre a igreja bíblica. E é importante porque nós precisamos ter um padrão, precisamos de um modelo a seguir. Deus ele não nos deixou solto para que a igreja tomasse o seu próprio curso, para que ela andasse nos seus próprios caminhos. Não, de maneira nenhuma. Nós fomos adquiridos por Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, quando Ele nos salvou e nos trouxe a comunhão com Ele. O apóstolo Paulo fala, a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então nós fomos conquistados por Deus e para viver para Deus. Temos o texto das Escrituras que diz, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então a formação da igreja é o Senhor e Ele tem a diretriz da igreja. Ele que dá a diretriz da igreja. Então a igreja padrão, qual seria o modelo de igreja? É o bíblico. Nós vemos isso. A igreja é revelada em todo o Novo Testamento. Aí nós vemos aqui o tópico primeiro da nossa lição, ele vai trazer 3 subtópicos. O tema do tópico primeiro, ele diz assim, uma igreja com sólidos alicerces. Aí ele traz o tópico 1, que diz uma igreja fundamentada na doutrina. O tópico 2 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o tópico 3 diz, uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém, ela é uma igreja que ela tinha sólidos alicerces, fundamentos doutrinários bem estabelecidos. O citado versículo aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, diz que o Senhor ficou com os apóstolos e lhe deu mandamentos. Então eles receberam mandamentos da parte do Senhor. Daí nós vemos aqui também que é citado aqui, Atos 2,42, quando diz assim que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então diz que eles recebiam do Senhor e eles tinham uma doutrina, essa doutrina era apropriada por eles, era a doutrina que eles ensinavam. Nós vemos, é necessário, irmão, entendemos que temos texto aqui que vai falar, até o apóstolo Paulo recebeu a palavra da parte de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando que ele recebeu uma revelação da parte de Jesus Cristo. Os apóstolos receberam
os mandamentos da parte de Jesus Cristo. E esses mandamentos, essa doutrina, os ensinamentos, o alicerce, deveria ser passado. E a doutrina dos apóstolos, o fundamento do cristianismo está na doutrina dos apóstolos e também dos profetas. Aonde que está registrado isso aí no Novo Testamento? Efésios capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós temos esse registro em Efésios 2, 20. Então a base é a doutrina dos apóstolos, é os profetas e o alicerce é Cristo Jesus. E não pode ser lançado outro alicerce. E o apóstolo Paulo recebeu de Cristo. Os apóstolos receberam de Cristo. Mas é interessante nós notarmos que a igreja deveria passar como se fosse aquela corrida em que passa-se o bastão, deveria passar de um para outro. O apóstolo Paulo ele vai orientar Timóteo no capítulo 2, de 2 Timóteo capítulo 2, no seu versículo de número 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 2. Olha o que diz a palavra de Deus, aqui o apóstolo Paulo falando. Diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo. Timóteo é um crente da segunda geração. E o apóstolo Paulo falando assim, ele diz: aquilo que de mim você ouviu, você deve repassar a homens que sejam fiéis. Repasse a outros. E assim a palavra de Deus ela foi repassando de homens de Deus para homens de Deus, e a igreja se manteve solidificada, alicerçada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, a qual Cristo Jesus é o alicerce. Então, o que uma igreja deve passar para frente? Doutrina dos apóstolos. Você quer ver se a sua igreja está certa, quer ver se a igreja está seguindo um padrão correto? Ela está ensinando o que os apóstolos ensinavam? Ou ela está ensinando em conflito com o que os apóstolos ensinavam? Nós vemos que a igreja pós-moderna, ela é conflitante com aquilo que os apóstolos ensinavam. Em muitas coisas. Mas esse é o padrão de Deus, né? A passagem do bastão, e aí ter estabelecido que nós seguimos a doutrina dos apóstolos, e os apóstolos receberam do Senhor, como o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, receberam do Senhor mandamentos e repassaram para a igreja. Paulo passa para Timóteo e orienta Timóteo a repassar para os demais homens que fossem fiéis. E assim o evangelho chegou até nós. E não deve se perder, não deve se corromper. Mas nós vemos também no ponto 2, que vai estar falando aqui algo que é interessante, é aí a aplicação propriamente dita do que é esse negócio de perseverar na doutrina dos apóstolos. Diz assim, a expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Só esse ponto para nós ganharmos tempo. Então, quando ele vai falar que a palavra perseverar na doutrina dos apóstolos, está falando de ensinamento para discipular. Jesus Cristo, ele falou que o Espírito Santo viria para fazer lembrar de todas as coisas. Jesus Cristo, quando instituiu a igreja, ele disse: ide, pregai o evangelho e ide fazer discípulo. O dever da igreja é discipular. Mas discipular com qual cartilha? Com a palavra. Qual palavra? A doutrina dos apóstolos. A igreja não pode ser um lugar de mentoria para que as pessoas almejam e corram atrás dos bens terrenos. Não. A igreja é um local onde os santos são aperfeiçoados, segundo Efésios capítulo 4, são aperfeiçoados para a obra do ministério, para chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, e possam servir e ser uma bênção na humanidade. Daí nós vemos aqui esse tópico 2, esse ponto 2, perseverança na doutrina dos apóstolos, discipulado está relacionado. Como anda o discipulado? A que se presta as pregações? A discipular ou a motivar? É totalmente diferente, né? A palavra de Deus, um discípulo, ele deve ser motivado,
Mas motivar para quê? Discipular para o quê? Até que chegamos à estatura de varão perfeito. Até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso aí está escrito na palavra de Deus. O discipulado ele é ordenado. Ordenado em Mateus, no capítulo 28, versículo 18 ao 20. O Senhor disse, ide fazei discípulo, ensinando-as a guardar todo o que eu vos tenho ordenado. Assim, perseveravam na doutrina, perseveravam na oração e no ser piedoso. Jesus e a oração. Fazia parte da vida de Jesus a oração. Para nós seguir aquele padrão que os discípulos receberam de Jesus. Nós vemos Jesus. Será que Jesus orava? A Bíblia fala aqui em Lucas, no capítulo 6, versículo 12. Diz assim, vamos ver se Jesus orava. Diz assim, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus passou a noite, esse é o registro aqui, em oração a Deus. Então é um exemplo a ser seguido do Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Então se ele é o caminho, nós devemos andar nele. Aí o apóstolo João vai falar assim, se nós dissemos que estamos em Cristo, devemos também andar como ele andou. E ele andou na oração. Passou a noite em oração. Lucas capítulo 6, versículo 12. Os apóstolos e a oração. O capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos é a base. É a base também. Vamos ler aqui. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir no pão e nas orações. Nas orações. Esse versículo é um único versículo que traz bases. Atos 2, versículo 42, traz bases sólidas. Não é somente essas 4 bases, mas aqui tem a base firme sobre o que é ser igreja. Perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão e perseverar nas orações. O partir do pão é a ceia do Senhor. O partir do pão, ali na igreja primitiva, já era a festa ágape, do amor ágape, onde eles se banqueteavam mesmo, uma mesa, colocava-se uma mesa, e eles tinham essa comunhão ali na refeição, e era o partir do pão. Mas também era de oração. Jesus orava, Lucas 6, 12. Mas os apóstolos também oravam. Esse texto de 2:42 de Atos, perseveravam em oração. Daí tem o capítulo 3 também que vai falar de Atos dos Apóstolos, 3:1, que Pedro e João subiram ao templo para orar. Nós temos também aqui outra coisa que é Atos capítulo 12, versículo 5, fala que a igreja, ela estava reunida e orava também. Então a igreja bíblica, a igreja padrão, a igreja de Jerusalém era uma igreja voltada à oração. A oração não pode pode sumir da igreja, mas nós estamos vendo uma mudança muito grande. As pessoas estão fugindo da oração, os crentes estão fugindo de orar. Os cultos parece que já não começam, na maioria das igrejas, com oração. É uma coisa simples, uma coisa rápida, e não tem uma dedicação à oração. E nós devemos voltar ao altar da oração. Diante do trono da graça, nós devemos dobrar nossos joelhos e voltar à oração. Mas nós temos também, meus amados, aqui o ponto de número 2, o tópico de número 2 da nossa lição, que fala assim, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Quais são esses símbolos? Nós temos 2 pontos também. Os 2 pontos que nós temos aqui no tópico 2 é o batismo, que é o ponto 1, e nós temos o ponto 2, que é a ceia do Senhor. Então, o que a igreja bíblica ela observa? Ela observa o batismo. Aí nós vemos que quase toda a cristandade, ela observa o batismo. Mas o que nós devemos entender? Qual é a forma correta de se batizar? Temos nós uma referência como que foi a forma correta de batizar? Jesus falou, ide e batizai, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Onde que é a nossa forma correta?
Nós catamos Atos dos Apóstolos também, a referência da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 8, versículo 26. Vamos a ele aqui. Atos, capítulo 8, versículo de número... Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Do 26 ao 40. Atos dos Apóstolos falando do batismo, meus amados. Filipe e o eunuco etíope, diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava assentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-se ao carro, a esse carro. E correndo Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele lhe disse: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? Olha aí, pedindo discipulado. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Subiu no carro. E o lugar das escrituras que lia era este: e foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação ele foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: eu rogo-te, que de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Lembra que a doutrina nossa, a base da nossa doutrina é os profetas e os apóstolos? Porque os profetas falavam de Cristo. Aqui Isaías está citando, aqui sendo citado Isaías 53, e ali 700 anos antes da crucificação, já estava ali sendo profetizado por Isaías. Aí o eunuco, ele foi a Jerusalém e adquiriu uma parte das escrituras, o livro de Isaías, e estava lendo. Aí o Espírito estava falando no coração dele, mas ele falou: não está entendendo, eu preciso ser discipulado. Me explica a esse respeito. De quem que ele está falando, o profeta? De si mesmo ou de outro? Aí o que diz o texto? E começando por esse texto, lhe anunciou a Jesus, é o versículo 35. Então, olha, preste atenção. Ele começa a discipular, começa a pregar, começa a ensinar ao eunuco a respeito de Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de algumas águas, e disse o eunuco: eis aqui a água, e o que me impede que eu seja batizado? Então quer dizer que ele começou lá em Isaías 53, pregou Jesus Cristo, ensinou tudo em Jesus Cristo, até o batismo em Cristo Jesus. E o eunuco falou assim para ele: ali tem água, o que me impede de ser batizado? Daí, provavelmente na carruagem tinha água, né? Tinha água porque ele não ia fazer uma viagem sem beber água. Aí nós temos já um modelo. É a aspersão ou é a imersão? Se ele tinha água para aspergir sobre ele na carruagem, ele não ia falar: para, porque ali tem água para nós descer lá e ser emergido. Então, ele aprendeu que o batismo era por imersão, né? Tem algumas igrejas que praticam por aspersão. Então, o modelo mais correto é por imersão. Aí, Filipe fala assim: não, nada ali é impedido. Diz assim, ó: e mandou parar o carro, desde que você creia, né? Filipe fala no versículo 37. É isso, desde que creste de todo o seu coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a confissão. Hoje, nós temos batizado muitas crianças que nós temos até... tem que falar o que eles devem confessar. A confissão de fé deles não é deles, é ensinada por nós. Mas aqui, o que foi ensinado por eunuco foi sobre Jesus. É isso de que você crê. Filipe falou: não, eu creio que Jesus é o Cristo. Então a confissão foi voluntária e saiu da boca dele. Então ele creu. Então isso aí é lícito de ser batizado.
Se você crê de todo o seu coração. E ele creu. Aí ele mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco desceram a água, então pode ver que era por imersão. Desceram a água e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E não viu mais o eunuco não viu mais Filipe. E ele continuou o seu caminho jubiloso. Então ter júbilo, ter alegria, regozijo, por pertencer a Cristo, por fazer aliança com Cristo, por dar testemunho público a respeito de cristão. Qual é a forma correta de batismo? Que a pessoa creia. Qual é a forma correta de batismo? Imersão, porque na carruagem tinha água para eles beber. Então era só aspergir a água e não precisava de parar o carro, não. Dá para tocar o barco, né? Ou tocar o carro. Mas nós vemos também que observava também a ceia do Senhor. Outro ponto aqui é observar a ceia do Senhor. Era um outro símbolo que era a ceia. Era uma igreja que respeitava a ceia do Senhor, observavam a ceia. Daí a base também é Atos capítulo 2, versículo 42, quando fala no partir do pão. Perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam na oração e na doutrina dos apóstolos. Perseveravam no partir do pão. O partir do pão é a ceia do Senhor. O centro e o coração do evangelho, do cristianismo está ali. Quando o cristão ele recebe a ceia do Senhor com o coração contrito, em memória do Senhor, ele vai trazer à mente a obra do evangelho, a obra que Jesus executou. Porque Jesus veio ao mundo, é Deus se tornando homem, como homem ele vive essa vida santa, e essa vida santa em um corpo, ele oferece na cruz do Calvário. E ali ele levou sobre si as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós o reputávamos por aflito, ferido por Deus. Mas ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós temos o quê? Essa reverência aqui, nesse símbolo da ceia, está aí o coração do cristianismo. Nós devemos celebrar essa bênção, essa dádiva que o Cordeiro sem mácula foi crucificado para nos dar vida. Nós devemos louvar o Cordeiro que foi sacrificado, como acontece esse louvor em Apocalipse capítulo 5. Os seres angelicais, os 24 anciões, todos os homens de todas as tribos, raças e línguas glorificam ao Cordeiro, louvam ao Cordeiro porque ele é digno, porque ele foi morto para comprar para Deus, homens de toda tribo, raça e língua. E a igreja, ela louva a Deus na ceia. Ela celebra a obra que Jesus realizou por ela na cruz do Calvário. Uma igreja que guarda essa ordenança da ceia, guarda esse símbolo da ceia do Senhor. Não é necessário ali uma interpretação de que o Senhor está morrendo, não. Porque ali não vira, quer dizer que o pão vira o corpo do Senhor, não. Porque o Senhor está ali presente na ceia quando ele fala, isso aqui é o meu corpo que é partido por vós. Ele está com um pão na mão, que ali é um símbolo. Porque se o pão fosse o corpo verdadeiramente dele, então teria dois corpos. E qual ser humano tem dois corpos? Não tem como um ser humano ter dois corpos. O pão não é o corpo. Por que eu digo isso? Porque temos a doutrina católica que fala que ali se torna o pão, se torna o corpo de Cristo. Nós temos o simbolismo e nós vamos com muito respeito a essa prática, a esse símbolo, e guardamos essa ordenança do nosso Senhor. Celebramos e anunciamos a morte do Senhor até que venha. Então nós temos ali em Cristo, e Jesus falou, a palavra que eu vos digo é Espírito, e você deve receber ela em Espírito, que Ele deu a sua vida ao nosso favor. Ele disse, aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. E essa forma de comunhão que nós temos com Ele, é que nós precisamos ser nutridos por Cristo Jesus.
e ele se coloca como um alimento, o pão, e o seu sangue como um cálice de vinho, ou do fruto da vide. Nós temos também aqui a questão, meus amados, do tópico 3. O tópico 3 vai falar de uma igreja que é modelo. Vai falar no tópico 3 assim, o título do tópico 3 diz assim: uma igreja modelo. Daí temos aqui quantos tópicos? 3 tópicos, subtópico, né? O tópico 1 diz que uma igreja reverente e cheia dos dons. Daí fala uma igreja acolhedora. E fala o tópico 2, o tópico 3.3 diz de uma igreja adoradora. Então nós vamos aqui por o tópico 1, que é muito importante, uma igreja reverente e cheia de dons. Olha o que diz assim, usando também Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 43, que diz assim: e em cada alma havia temor. Aqui é usada a palavra temor. A palavra temor, ela dá phobos, que ela dá a ideia de reverência. A reverência que se deve ao Senhor. Se deve ter reverência ao Senhor. Nós vamos ver outros textos aqui que citam o temor. Olha aqui, Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 11. Diz assim, Atos capítulo 5, versículo 11, diz assim, dessa maneira aqui. Atos capítulo 5, versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram essas coisas. Estavam aqui o temor. Tomou conta da igreja. Aqui no caso de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo de Deus e caíram mortos. E o temor tomou conta da igreja. E a igreja deve ser reverente e temer ao Senhor. Ananias e Safira não temeram ao Senhor. Só que foram duramente disciplinados e colocados como exemplo para a igreja de todo o tempo. Os apóstolos falaram assim, porque Satanás encheu seu coração para mentir. E não mentisse aos homens, mas mentisse ao Espírito Santo, mentisse a Deus. Versículo 9, capítulo 9 também. Versículo 31. 9:31 diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Na época de paz, que teve paz na igreja aqui de Samaria, mas eles andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Nós temos aqui também Efésios, capítulo de número 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, no seu versículo de número 30, falando sobre o temor ao Senhor. Efésios 4, 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Aqui é uma recomendação para ter temor a Deus, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 também. Recomendação dos apóstolos, a igreja primitiva. Hebreus capítulo 12, versículo de número 28 e 29, diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então a igreja ela deve ter santo temor, santa reverência ao Senhor nosso Deus. Aí, como é citado aqui na leitura, diz assim, ó, havia um forte sentimento da presença de Deus e havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido teve Moisés quando o Senhor mandou que ele tirasse os sapatos dos pés, porque o lugar que ele estava era a terra santa, em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Nós precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado.
Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais, a palavra grega para sinais é teras. Maravilhas, para o grego é semeion. São as mesmas palavras usadas pelos apóstolos para se referir aos dons do Espírito Santo que manifestavam em suas ações missionárias, conforme registra Romanos capítulo 15, versículo 19. Os dons espirituais ornamentavam a igreja primitiva. O que está acontecendo aqui? Havia reverência, santo temor, assim como Moisés foi ordenado a tirar as sandálias dos pés. Esse santo temor fazia com que a presença de Deus se manifestasse. Não se deve perder essa reverência. Quando o homem começa a perder a reverência, vai acontecendo o quê? A ausência da presença de Deus. Não foi assim no período do monárquico, onde tinha um templo em Jerusalém, que eles começaram a introduzir ali imagens e idolatria. O que aconteceu com o trono de Deus que estava ali no meio, o carro-trono? Não começa a se mover? Não começa a deixar o átrio? Não começa a chegar-se à porta? E depois não começa a sair da cidade? Representando que a presença de Deus. Jesus falou assim, sou eu que passeio no meio dos 7 castiçais. Aí ele dá a interpretação que o castiçal é as igrejas. E ele fala para uma das igrejas, fala assim, se vós não se arrepender, eu vou remover do lugar o castiçal. O que quer dizer isso? Se Jesus anda no meio dos 7 castiçal e remover o castiçal, vai virar somente um ajuntamento. A presença de Deus não será mais notória ali. Quando a presença de Deus falta, aí se cria um monte de coisas que querem para tomar o lugar. É artificial. Quando falta o natural, se cria o artificial. Hoje, nós vemos em muitas igrejas que a presença de Deus parece que não se manifesta e vira um apelo para que a pessoa glorifique a Deus, para que a pessoa dê glória a Deus, dê aleluia. Porque cadê a presença? A presença que coloca o homem, né, em situação de dizer verdadeiramente Deus está neste lugar. A presença que faz com que o homem tire a sandália dos pés, né, na humildade. Porque Deus é santo. E a presença do Deus santo vai manifestar os dons. Os dons se manifestavam nessa igreja. Os dons devem se manifestar porque é uma obra da atuação de Deus a igreja. Uma denominação, ela deve ter a presença de Deus ali. Porque senão vira um ajuntamento e tem um nome de igreja, mas não é igreja. Tem nome que está vivo, mas está morto. Tem muita atividade, mas pouca ação do Espírito de Deus, ou nenhuma ação do Espírito de Deus. Então nós precisamos olhar para a igreja bíblica e precisamos voltar. O Senhor recomenda, até ali, naquele período bem recente ali, que já estava havendo alguns desvios, afastamento, manda as cartas às igrejas, 7 igrejas, e ele recomenda que voltem à prática das primeiras obras. Voltem ao primeiro amor. O Senhor recomenda. Então a igreja ela precisa disso. Olhar para si mesmo e ver aonde ela se encontra. E se for necessário voltar, volte arrependida, mas volte para a presença de Deus. Nós não podemos fugir, nós não podemos criar meios artificiais. Não, nós precisamos da genuína presença de Deus. Está vendo um testemunho de um jovem que ele era um criminoso, mas aceitou Jesus como Salvador, e ele contando ali que ele estava passando muita necessidade, porque estava no período de prova, né? O Senhor colocou ele na provação, para se revelar mesmo ao coração dele, de forma tremenda e genuína. Aí ele falou assim, muitos dizem para mim, você vai continuar nessa vida, você está aí passando necessidade. Daí ele falou assim, eu vou continuar, porque eu falo com Jesus, eu sinto a presença dele, e nada vai fazer vocês tirar esse Jesus de mim. E ele diz assim, ele falou, se vocês soubessem o que é sentir essa presença gloriosa, que nem à noite eu oro a ele, e ele se manifesta na minha vida, ele falando, né? Ele fala assim, não tem preço, e se for necessário passar necessidade com ele, eu quero Jesus. Jesus para mim é tudo.
Isso é maravilhoso. É uma alma que está deleitosa em Cristo Jesus. A presença de Deus se faz necessária. E a igreja, ela tem que ser radiante na pessoa de Cristo. Ela tem que estar satisfeita em Cristo. Ela não deve buscar artifício. Aí fala o que é adornar a igreja? É a presença dos dons. O Espírito Santo veio para adornar a igreja, encher de consolo, de graça, encher de vida, em vida linda, beleza, formosura. O Espírito Santo faz isso na vida da igreja genuína, da igreja verdadeira, como ele fazia na igreja ali de Jerusalém. Era uma igreja perfeita? Não. Tem as suas dificuldades? Tem. Nós vamos trabalhar nas próximas lições também as dificuldades que existiam na igreja primitiva. Mas porque o nosso Deus, ele não mente. Mas era uma igreja que buscava sempre o direcionamento, estava sendo voltado. Ela é referência para nós, do que nós devemos fazer e do que nós devemos fugir para não fazer. E nós precisamos louvar a Deus e buscar a Deus. Meus amados, concluindo essa lição, nós vamos estar orando a Deus. Eu peço que você, que está ouvindo pela primeira vez, que você se inscreva, né, neste canal. Que você compartilhe, que você comente, que você deixe um like e ore por nós. Para, querendo o Senhor usar a nossa vida, nós somos dele. Nós somos dele, vasos de barro, mas separados, santo e idôneo para o uso do Senhor. Deus abençoe. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o seu nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem levantado a sua igreja sobre a face da terra. Nós te louvamos porque o Senhor tem dado a ela a sua palavra para correção de curso, para analisar a vida, como estamos vivendo e como devemos viver para a tua glória. Senhor, nós te louvamos por esse tema nesse trimestre. Abençoe cada um dos seus filhos que vai ouvir a sua palavra e nos dê a sua graça. Venha ornamentar as nossas vidas com a presença do seu Espírito Santo, com a alegria do Senhor. Abençoa a igreja brasileira, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço. E no precioso nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Fiquem com Jesus.